pode Ok, falar um pouco. Então tá, então já vocês podem começar a falar. Tá, eu vou abrir os slides aqui, então. Só um pouquinho. Não sei se tá. Tá aparecendo, não? Vou de novo. Não. Tu estava apresentando, Alessandra, só tinha que colocar os slides, mas estava certinho. Tá. Vai me orientando aí. Apareceu? Agora abre os slides. Abre os teus slides agora. Aí, certinho. Ok. Bom, então, eu e a Bruna, a gente vai falar um pouquinho de Dominique Rousseau. Ficou comigo, então, a primeira parte, né? Onde ele trabalha um pouco os princípios, né? Então, o livro é Radicalizar a Democracia, Proposições para uma Refundação. Bom, inicialmente a palavra democracia ressoa, então, em nome da democracia, da mudança, os homens e mulheres se rebelam, né, contra a ordem natural das coisas. Nesse sentido, a democracia é uma força, é uma ideia-força, né, e sendo assim, o que falta é sempre a prática dos direitos fundamentais. Portanto, a democracia não se reduz a uma fórmula. Então, percebe-se que a exigência constitucional democrática ela é engolfada por duas fontes, né, conforme cita o autor, a fonte da representação e a do mercado, né? Essas duas ondas estão abalando a ideia de democracia. A onda também chamada o princípio da representação, ela surge da necessidade, né, de um legislador. A onda do mercado é a redução do indivíduo apenas à sua dimensão econômica. Portanto, o capitalismo, né, esmaga o indivíduo a partir do momento em que os mercados impõem suas leis aos políticos e aos cidadãos, chegando até o limite da representação. Então, tem-se a chamada democracia continuada, né? Que é a democracia, ela é um regime, conforme traz o autor, inacabado, cuja incompletude se constitui na medida em que se mostra sua capacidade de acolher o conflito, permitindo a indeterminação do social. Deixa eu passar aqui. Princípio político, a representação separação. A representação, então, ela pode ser entendida como a presença unificada de dois corpos, conforme coloca o autor, né? Ou a ocorrência de visibilidade, então, de dois corpos. Cada figura produz uma forma democrática diferente. Então, o autor traz a representação fusão, que é o princípio da democracia contínua, né? Que se torna cada vez mais forte. Ele traz, então, duas, representação fusão e representação separação. A representação fusão, então, é o princípio da democracia representativa, né, que está ficando, nas palavras do autor, cada vez, né, sem fôlego, e a representação separação, que é o princípio da democracia contínua, né, tornando-se cada vez mais forte. Então, o princípio da democracia continuada é o da representação, separação, e ele cada vez está mais presente, né? O fim do governo representativo. Bom, nesse ponto, então, o autor trabalha que em um regime representativo, a democracia está sempre em estado de carência. Isso porque sempre chega um tempo em que aqueles em nome dos quais nós falamos, nós pensamos e nós decidimos, né, relembram-se abertamente contra os porta-vozes instituídos. Para o autor, o povo é, ao mesmo tempo, o referente, né, do sistema representativo, e sua linha limítrofe de falha na medida em que pode, a qualquer momento, né, eclodir, estourar, né.
Então, remover a casca representativa e afirmar que suas expectativas, suas preocupações, suas vontades não são aquelas que os representantes atribuem, né, ao povo. Esse é o caso, então, de hoje, em que se multiplicam, né, as marcas de uma fratura entre os governantes e os governados. As estruturas clássicas da democracia representativa estão rachando, né, conforme posto pelo autor, os partidos políticos, parlamentares estão perdendo seus filiados e seus eleitores, né? O vínculo representativo, então, ele está se desfazendo, seja porque os cidadãos se afastam das urnas, seja porque estão representados, ou porque não se consideram mais vinculados, né? Ligados, então, por esse sufrágio universal, né, que é pelo voto. Então, há aí um momento, né, em diante que é que é incapaz, né, de assegurar o vínculo representativo em termos de duração, né, e estabilidade a longo prazo. Então, o sistema representativo, conforme coloca o autor, tornou-se disfuncional. O elo representativo foi disjuntado. Os representados não se enxergam mais no corpo, né, de seus representantes. Não mais escutam a si mesmo em suas vozes, não mais reconhecem a si mesmos em suas decisões. E os representantes não mais olham, não mais escutam, não mais conhecem aqueles a quem devem representar, né? Então, colocado esse conceito, entende o autor que é necessário modernizar, pois quando um sistema representativo se disjunta, né, seus mecanismos entram em bloqueio. Os canais de comunicação entre representados e representantes são rompidos, tornando-se, então, necessário modernizar o sistema. Aí o autor nos traz o exemplo da França, onde houve, né, uma modernização do sistema, que reduziu para 5 anos o mandato presidencial, proibição de exercer mais de 2 mandatos, né, presidenciais consecutivos, e como também o direito conferido ao chefe de Estado de se dirigir aos parlamentares, né? Então, para o autor, o desafio político é reconectar os cidadãos com o sistema representativo. Este sistema, né, conforme colocado, ele entrou em pane, os fios foram cortados, a corrente não está mais passando, né, no que cita o autor. Ele precisaria, então, ser reparado, adicionando, substituindo ou modificando algumas partes que permitem a sua reinicialização, abrindo dessa forma novos caminhos para novos comportamentos. Assim, o mundo político é o lugar de 2 tendências em direções opostas, né? De um lado, se fecha mais e mais completamente entre si, e por outro lado, é mais diretamente acessível aos cidadãos comuns. Desde então, esse dúplice movimento tem se confirmado, amplificando-se a ponto, né, de provocar uma falha irremediável, com a divergência entre duas partes mais importantes do sistema representativo, e que é a do cidadão e dos representantes, né? E a dos representantes. Então, o autor também coloca que, no momento atual, tanto na esfera política, quanto nas demais esferas, como econômica, social, familiar, moral, é o de que deve haver, então, uma mudança, né, para um novo mundo, uma nova maneira de se ver no mundo, uma nova forma de sociedade política. Todavia, sem que toda essa mudança implique o fim do princípio da representação. Natureza trágica do princípio da representação. Bom, nesse ponto, o autor trabalha que a representação é também o princípio também, né, o princípio trágico, na medida em que é tanto quem pode permiti-la como quem pode sufocá-la.
é ela quem permite, né, porque institui a cena em que se constrói a figura do cidadão. Este que é uma das condições, né, e possibilidade da democracia. Como forma política, como conjunto de instituições, tende-se a desenvolver sua própria lógica, né, de modo a ir além da sua função de construir a figura do cidadão, aumentando seu espaço de intervenção, né, e invadindo progressivamente todas as esferas das atividades sociais. Torna-se, assim, a forma organizadora e totalizante da sociedade, e também como um instrumento de objetificação da política, né? E, como coloca o autor, um instrumento de alienação política. Então, a representação é uma falta, um defeito, um vício. A representação, então, conforme coloca o autor, não é uma falta, né, um defeito ou um vício, mas sim a condição da democracia. Muito precisamente, é a cena onde se constrói a figura do cidadão, como uma das condições da democracia. Então, o princípio da representação ainda é o fundamento da democracia, por uma segunda razão, posta pelo autor. Sem ele, não há responsabilidade política possível, nem mesmo pensável. Assim, para que haja controle das decisões, para que haja responsabilidade política, é necessário que existam dois corpos, né? Os dos representantes, que tomam as decisões, e os do povo, pelo qual o controle e a responsabilidade são exercidos. Bom, o autor também traz a lógica da democracia, da representação, separação. Bom, neste ponto, a representação da democracia contínua é a representação separação. A do sistema representativo é a representação fusão. Na representação fusão, então, os cidadãos que nomeiam seus representantes renunciam e devem renunciar, né, a fazer eles mesmos as leis. Eles só podem agir e falar por meio de seus representantes, né? Isso significa que o povo não tem vontade própria, né? Não pode ter outra vontade além de expressar os seus, além da vontade expressa por seus representantes, né? Uma vez que estes não existem, né, separadamente daquele. Então, o autor traz que os discursos de justificação da representação fusão desenvolvem-se principalmente a partir de uma ideia selvagem, né, ou elementar do povo e da metafísica da nação. A incompetência irrecuperável de governar retorna regularmente nos escritos dos teóricos, né, do sistema representativo para legitimar a autorização e a plena delegação de competências de seus representantes. Logo, também o autor coloca que o Conselho Constitucional, né, coloca a representação na representação, ou mais precisamente, desconstrói os sistemas de justificações, desvelando a ilusão que constitui a identificação do povo com seus representantes, né? Mostra a separação que a representação implica na prática e impede que essa separação seja negada, né? Ele preserva a representação, fazendo-a ver e viver ao comparar os atos do poder com os direitos dos cidadãos. Bom, eu trouxe, então, alguns princípios, né, da primeira parte, alguns conceitos. Eu não sei se o professor quer colocar alguma coisa, mas, a princípio, a minha parte era essa. Sim, ele tem uma concepção bem crítica da ideia de democracia, né? Acho que vocês vão concordar com ele, que a democracia, ela, hoje em dia, e também faz um pouco parte da história dela também, ela tem alguns limites, algumas coisas que são importantes para a democracia são insuficientes. Uma delas é a ideia de representação, né? Na realidade, quando ele cita muito, ele é Dominique Rousseau, ele gosta de citar Rousseau, né? Que é o mesmo nome que ele.
Rousseau fala que a democracia se relaciona com o interesse geral. A democracia ela tem que representar a todos, né? Só que no momento de exercer o poder, não pode ser exercido por todos, então foi criada a ideia de representação, aqueles que representam, né? E o problema é esses que representam os outros, é preciso encontrar uma maneira de um sistema para produzir essa representação. E a melhor forma que foi encontrada de produzir a representação foi chamado sufrágio, né? Se faz uma eleição para escolher quem são os representantes, né? Então, na realidade, o interesse geral rousseauiano implica em representantes, e os representantes, na realidade, são as pessoas que são eleitas, antigamente só pelo sufrágio universal masculino, né? As pessoas que são eleitas. Só que ele diz que uma vez que as pessoas são eleitas, né, parece que no dia da eleição há um certo contato, mas depois isso tende a diminuir esse contato, né? Então, que essa é uma espécie de uma tragédia da democracia, né? Essa representação. Por outro lado, há uma noção inicial da democracia como se a democracia fosse a palavra que ele usa ali, eu estou com um livro em francês, fosse uma identidade total entre o povo e a nação, né? Uma identidade total, uma integração total, né? Uma fusão, como se houvesse uma fusão. E ele diz que essa ideia de fusão é complicada, que na realidade o povo, né, e a sociedade tem eu tenho aqui a palavra écarte, né? É uma separação, né, que você disse ali, aqueles numerozinhos que você pegou ali, um é um é dois, como é que é dois, né? Aquele só um outro. Só mais um. Tenta trocar esse. Aquele dois númerozinhos que tinha um, que era um, e um é dois, você lembra? Oi, professor, não estava te escutando, agora eu estou escutando. Não, aquele que parece númerozinho, sim, que é um é um e um é dois. Quando ele fala a representação pode ser entendida como a presença unificada de dois corpos, 1 mais 1 igual a 1? Isso. Ou a ocorrência de visibilidade de dois corpos, que 1 mais 1 igual a 2. Isso mesmo. Isso. Uhum. É essa questão. Você pode ter duas concepções de democracia. Uma fusão, né, que todo mundo é igual, e outra que não. Que a fusão acontece no dia da eleição, tá? A fusão no dia da eleição, o dia da eleição é o dia mágico que todo povo, todos nós estamos unidos no dia da eleição, tá? É uma magia que no dia da eleição o povo inteiro está unido com o mesmo objetivo. No dia da eleição todos são iguais. Então, um mais um igual a um. Mas ele diz que não, é uma ficção. Na verdade, 1 mais 1, obviamente, são 2. Então, 2 quer dizer o quê? Que depois do dia da eleição é preciso manter também essa união. E não tem acontecido, isso é uma tragédia. Você usa essa palavra até, né? É uma tragédia, a natureza trágica. E essa tragédia faz com que depois da eleição, supondo que na eleição houve já a democracia, depois da eleição há um corte
entre os representantes e os representados. Não deveria acontecer isso, porque a democracia deveria ser contínua. Nós deveríamos constantemente viver na democracia. Essa é a utopia dele. Deveríamos viver constantemente numa sociedade democrática. Como? Aí ele vai colocar algumas ideias para que se possa constantemente Pessoal, eu acho que o professor acho que trancou a imagem dele, não sei para vocês. Para mim trancou também, eu não estou ouvindo ele. Então tá, gente, alguém quer contar uma piada aí, né? Vamos, tem que ficar em silêncio, assim, né? Sou eu que mais falo. Agora tu tá trancando também, Joyce. Cortaram a Joyce fora. Pois eu também caí. O prof não voltou ainda? Nada. Passa a receita de um drink aí, Joyce, que não seja chimarrão. Ai, já me anima tão cedo, Sussu? Olha coisa bem boa. Desculpa, pessoal, parece que deu uma queda de luz aqui. Até o prof caiu fora, né, prof? Seu microfone, prof. O prof não tá aí, não. O telefone agora. Saiu, O telefone pegou.
Telefone. Estou no telefone. Estão me ouvindo? Sim. Estou no telefone, tudo bem, então, pelo telefone eu vejo. Posso dar continuidade, então? Aproveita, sim, por favor. Eu vou colocar a apresentação e vocês, Alessandra, alguém só me diz se está tudo certo. Tudo certo. Tá bem. Então, só recapitulando um pouco a fala da Alessandra antes, né? O Rousseau, nessa obra, ele analisa a democracia, faz uma crítica e tenta achar uma saída, né, de uma democracia que obviamente hoje está em crise. Ele relata. Acho que está dando um eco aí, pessoal. Não sei se é só para mim. Estava dando, Bruno. Bom, então, para Rousseau, a democracia contínua, ela é um desenvolvimento da representativa, né? Da contínua para a representativa. E é uma ruptura que se manifesta em três princípios. Então, ele deixa bem claro que há três princípios da representativa que vão se transformar em três princípios da contínua. E eles, não sei se vocês vão entender o modo que eu vou explicar, mas na democracia representativa há o princípio da representação-fusão, que na contínua vai se transformar na representação-separação, que é explicado pela Alessandra agora. O segundo princípio da representativa é o povo-nação, que vai se transformar na contínua para a dupla identidade do povo. E o terceiro princípio da representativa é o Estado-nação, que se transforma em sociedade dos indivíduos. E esses dois últimos agora eu vou tentar passar a ideia para vocês, tá? Então, o capítulo 2º, que traz esse segundo princípio, o princípio jurídico, o povo constitucional, né? O povo, ele vai ser uma referência obrigatória na democracia, né? Uma referência em todos os sistemas políticos. Ele é uma unanimidade porque ele alega duas razões, né? Uma pelo encantamento da palavra, simplesmente, e segunda, por uma indeterminação substancial de que a todos dá o sentido de que convém ao conceito, né? Então, cada um dá o conceito que acha melhor, que convém, e por isso essa indeterminação. Ele também vai falar que na história a palavra povo ela possui né, em dois momentos significados diferentes, né? Primeiramente, ao povo como corpo político homogêneo, integrado e soldado, né? Vocês podem ver ali que eu coloquei o povo, né, nessa primeira parte com P maiúsculo, e ele enfatiza essa parte também, né, utilizado desta forma. E, posteriormente, o povo, né, minúsculo ali, como uma coletividade composta pelos membros do corpo social. Então, na história, o povo, em dois momentos, ele passou de corpo político para corpo social, né? Mas todos os sistemas, eles possuem como referência esse povo, mas todos não conservam o mesmo significado, né? E aqui a gente pode ver, achei que ficou melhor de entender dessa forma, o sistema representativo, né, o que aparentemente se entende como democracia hoje, ele é baseado no povo como um corpo político. A democracia direta, ela é baseada no povo como um conjunto dos membros do corpo social, e a democracia contínua é baseada nos dois significados. E elas se articulam pelo direito. Por que ele fala, ele traz essa questão do direito?
que já é assunto do 2.1, né? Porque na França, todas as áreas que envolvem o conceito, né, de economia, enfim, de qualquer área, menos direito, menos o direito está presente. Só que a Constituição, ela faz uma contribuição essencial para compreender essa relação entre os dois povos, né, que vai produzir o povo contínuo, da democracia contínua, né? Então, o direito, ela tem uma força, que é de instituir, de fazer existir, de dar vida ao que ela nomeia, né? Então, o simples fato da Constituição nomear algo, essa é a forma de existir, é a forma de fazer, de nomear, né? Então, há uma relação entre a Constituição e o povo. Primeiramente, o autor aborda uma relação cronológica, né, onde vinham primeiro as pessoas e segundo a Constituição. Logo depois, há uma outra concepção em que a Constituição nasce da vontade da nação de organizar, e aí seria uma origem do direito natural, e onde o povo é um pressuposto, que possui uma origem étnica, né? Mas independente da origem ou não, o povo aparece acima e antes da Constituição. Então, a democracia contínua, ela vai sustentar que o gênio da Constituição é o povo. O povo é uma criação artificial, criada pelo direito, pela Constituição. Então, o que transformou os cidadãos em povo, né? Os cidadãos em povo foi a Declaração de 1789, que cria a representação e o povo. Nessa ligação, né, os deputados deles não podem proclamar-se representantes do povo se não construírem o corpo que pretendem representar, e da mesma forma, reciprocamente, o povo só pode existir se os representantes os construírem para eles mesmos poderem existir, né? Adentrando no segundo ponto, então, os direitos humanos, Código Político da Democracia Contínua. Nesse ponto, o senhor deixa bem claro que os direitos humanos é uma chave, é um elemento fundamental para essa concretização dessa nova democracia contínua, né? E ele inicia esse tópico perguntando: a criação contínua de direitos é o coração vivo da democracia? E muitas vezes a maioria das pessoas acredita que sim, né? Entretanto, ele não concorda, né? Pelo contrário, ele fala que essa criação contínua de direitos é uma das explicações da atual crise da democracia, né? E para isso ele usa um autor, a partir de então, no texto dele, que para mim ele faz muita referência, é francês, então acredito que a pronúncia correta seria Gaucher, alguma coisa assim, Marcel Gaucher. E esse autor, ele apresenta a democracia em 3 elementos, né? O político, o direito e a história, né? O político, quando há uma estrutura na qual a comunidade se insere, né? O direito, que é o princípio da legitimidade, e a história, que é a preocupação com o futuro da comunidade, né? E a situação da democracia vai depender da qualidade da composição e articulação desses elementos. Então, o ideal é alcançar um equilíbrio entre esses 3 elementos. E aí ele dá alguns exemplos de algumas situações em que não houve, né, esse equilíbrio. Então, na primeira metade do século XX, né, dominou o elemento político, que acabou causando a crise do liberalismo, em virtude da afirmação de fortes poderes estatais que traziam para si a ideia de autoridade e reprimiam, sob a figura da nação, toda a diversidade social. Hoje, da mesma forma, houve um domínio do elemento do direito e acabou causando a crise da democracia, em virtude da afirmação dos direitos subjetivos do indivíduo.
Então, a Boucher acaba criticando os direitos humanos, né? Para ele, os direitos humanos, eles conduzem a um poder sem conteúdo, que se autocelebra no vazio. Já o Rousseau entende que os direitos humanos, eles não sufocam, né? A política nem a história, eles se abrem na política para colocar os indivíduos em relação uns com os outros, para construir as regras, né? As ditas liberdades são os denominados direitos humanos aqui, como exemplo, e o fato de se relacionar um com o outro, né, que é o fundamento, né? Então, sempre os direitos humanos vão estar sempre a serem descobertos, né? Os direitos humanos não levam a reconhecer a qualidade constitucional de todas as demandas dos cidadãos. Por quê? O reconhecimento constitucional de um direito é o resultado de um processo de 3 etapas. Ele faz uma crítica, porque normalmente a gente vê isso na prática, tudo, as pessoas dizem, né, tudo são os direitos humanos. Não é nesse sentido, né? Por isso que ele aborda que isso é um resultado de um processo, né? E essas 3 etapas seriam: a primeira, a reivindicação, termina expressando uma forte contradição social. Então, quando esse direito coloca em questão o próprio ser da sociedade, né? A segunda etapa é quando há uma relação coerente com os direitos já existentes, né? Então, ele seria apenas uma extensão natural. E a terceira, a reivindicação para obter autoridade e acesso no reconhecimento constitucional. Então, adentrando no último ponto do segundo capítulo, né, o indivíduo democrático, a figura da democracia contínua. Então, para Boucher, os direitos humanos, eles santificam o indivíduo e retira a coletividade. Mas, Rousseau entende que os direitos humanos são o princípio de um individualismo relacional. Eu vou trazer alguns exemplos que ele traz no livro, que eu acredito que fica melhor de entender qual é essa relação dos dois autores aqui estão trazendo sobre o indivíduo e o coletivo, né? Então, é a família que deixa de ser uma entidade para se tornar uma associação de indivíduos, cada um com seus direitos. É a classe trabalhadora que foi dissolvida na individualização de contratos de trabalho. Os partidos políticos que foram abalados pelo protagonismo no espaço público do ego individual, da escola, a imprensa, enfim, novas formas de viver em coletividade. Tá? Dando continuidade, então, o Rousseau entende que os direitos humanos são um princípio de um individualismo relacional, né? Dar ênfase para a palavra relacional, que ela vai né, servir como base para o restante da teoria. Então, para harmonizar essa situação, né, é a Constituição que vai elencar um conjunto de direitos, de liberdades. A Constituição vai ser um instrumento comum aos indivíduos, um lugar, um meio do qual se reconhece essa particularidade. Então, os direitos humanos, ele costuma pensar na individualidade, mas, na verdade, ele é relacional. São as ditas liberdades de relações. E aí ele traz outros exemplos também sobre isso, nas liberdades de relações. Por exemplo, ele usa o exemplo da Declaração de 1789, quando reconhece dos cidadãos o direito de participar na formação da lei, convida os cidadãos a estabelecerem relações entre si para definir a vontade geral. Então, ele coloca um indivíduo, né? Ele é um novo ator. E enquanto o sistema representativo, ele dá uma ênfase no indivíduo, né, da dimensão do eleitor, a democracia contínua
adentra no indivíduo plural, multidimensional, que ocupa várias esferas, né, deve ter seus direitos contínuos de agir e de reivindicar. E então a identidade do povo é feita pelo desaparecimento do povo no corpo do príncipe, que é o povo, né? Aquilo que a Alessandra vinha falando ali, do 1 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, né? A fabricação constitucional do povo implica uma separação entre o povo, o corpo político, e o povo, todos em cada um, o que resulta na possibilidade de uma relação democrática desempenhada precisamente pela necessidade de um modo de elaboração deliberativa da vontade geral, tendo em vista que ela não está mais no corpo do povo, no corpo do príncipe povo. Ela deve ser construída por meio de uma troca entre dois povos, isto é, por meio da política. Finalizando ainda o capítulo 2, né, então, não estar mais no corpo do príncipe povo, né, ela deve ser construída por meio de uma troca entre os dois povos, né, isto é, a política e a questão dos direitos humanos, ela vai estar sempre aberta para que isso aconteça. Não é reconhecer algum poder, não é reconhecer a autoridade, cuja essa legitimidade ela não vai poder ser discutida. E o fato desses direitos humanos estarem presentes é uma forma de assinalar uma solidariedade entre todos os indivíduos, né? Então, sem os direitos humanos, um indivíduo democrático não pode existir, e a democracia contínua também não pode. Agora, entrando no último capítulo da apresentação, que seria apenas a parte 1 do livro, né, o princípio sociológico, a sociedade de indivíduos, né, a primeira parte, o estado da democracia representativa, a separação de poderes e o sufrágio universal. Então, o sufrágio universal ele não garante por si só a qualidade democrática das instituições que dele decorrem. A dúvida sobre essas virtudes democráticas não é recente, né? Essa democracia contínua não se busca, não se encontra em um novo arranjo institucional da esfera estadual ou no aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Ela reconhece, evidentemente, o interesse no sistema eleitoral, mas ela reconhece, evidentemente, o interesse dessas reformas e pode dar a sua contribuição, mas não se reduz a isso. Encontra um próprio significado em um outro lugar que não no Estado, mas na sociedade. Esse trecho retoma o que o professor escreve na introdução, em que ele diz não é apenas a representatividade, não é apenas o sistema eleitoral, é isso e um pouco mais, mas só isso não é suficiente, né? A segunda parte é a sociedade da democracia contínua, crítica do princípio de soberania e espaço público. A Constituição é indissociável da sociedade, mas pode ser dissociada da forma política em que, em um dado momento de sua história, da sociedade, ela é organizada. A democracia contínua, que tem por espaço de referência à sociedade, não pode se basear no princípio da soberania, que sempre foi e ainda é um instrumento de legitimidade do poder do Estado sobre o seu povo. E esse espaço público, ele é representado como um lugar sem vontade, como um lugar incapaz de produzir regras. Para os liberais, é o local dos pequenos interesses privados, nas melhores das hipóteses, é o espaço para republicanos ganharem votos. E ainda esse espaço ele é capaz de pressionar o espaço político. E aí o Estado nem sempre responde necessariamente na direção desejada no que acontece no espaço público, né? Ele resiste, opõe as suas próprias exigências àquelas produzidas pelo espaço público. Porém, o Estado é considerado promovedor de transações entre essas exigências. O espaço mundo, na terceira parte, fala sobre as necessidades dos indivíduos não ter fronteiras. Eles são as mesmas em todos os lugares, independente dos laços com o Estado.
O nós, né, fora percebido como nacional, é hoje outra coisa, que seria mundial, e esse espaço mundo, lugar do horizonte da democracia contínua, é também, ao mesmo tempo, uma questão política. Finalizando, então, a parte 3, do primeira parte do livro, esse espaço mundo é um espaço político, e suas cores dependerão da capacidade de mobilização, de coordenação e organização dos cidadãos. Entre o Estado e o mercado, existe o direito responsável por fazer do indivíduo cidadão do mundo, e que é, por outro lado, produto do cidadão do mundo. Essa primeira parte, ela vai falar sobre os princípios da democracia, né? A segunda parte, que não estava listada para a apresentação, mas que é essencial para poder compreender essa tese de democracia contínua, vai falar sobre as instituições da democracia contínua. Então, pelo que dá para entender da introdução, ele estuda as instituições que estão hoje, né, em vigor, analisa da mesma forma que a democracia, cria e altera, né, basicamente. E aí ele consegue fechar essa tese de democracia contínua. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito bom, Bruna. Bruna, muito excelente. Elisandra também, excelente apresentação. Não era fácil esse livro dele, é bem difícil. Ele tem um estilo complexo, né? Porque ele vai e volta, ele argumenta, ele retorna. Eu gostei muito, conseguiram colocar as principais ideias. Peço desculpas que caiu 2 vezes a energia no meu apartamento aqui. Não fosse celular, eu estava perdido. Eu estou pegando, estou sem luz, estou pegando pelo telefone, pela TIM, eu estou na internet, e pelo telefone. A minha internet de casa caiu. Mas acho que você está me vendo bem, né? Então, gostei bastante. Não sei se semana que vem tem alguém previsto ou não. Acho que sim, professor. Acho que é Dionara. Tá, perfeito. Então é o seguinte, antes de eu comentar, eu convidei o Bernardo, não sei se o Bernardo conseguiu entrar, Bernardo. Bom dia, tudo bem? Está fazendo doutorado comigo e com o Dominique Rousseau, e eu achei que ele era a pessoa certa para dar algumas ideias sobre o Dominique Rousseau para nós, né? Então eu convidei ele, se você puder falar alguma coisa para nós, Bernardo, por favor. Bom dia, me escutam bem? A imagem, tudo correto? Perfeito. Uma grande honra, inicialmente agradecendo o convite aqui do meu orientador, professor Leonel, para estar com vocês nessa manhã. Parabenizo o pessoal pela excelente apresentação. Foi bom ouvir um pouco sobre o Dominique Rousseau antes da fala. E minha proposta hoje aqui com o Leonel é muito mais elucidar alguns pontos desse livro e algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham sobre a própria contextualização de algumas datas que ele coloca, de algumas instituições dessa democracia contínua. Então, eu preparei uma pequena apresentação para começar esse contexto. Eu gostaria também de contar com a participação de vocês, todos os leitores da obra do Rousseau. Então, vou trabalhar em 2 momentos aqui. Eu preparei uma apresentação, mas, ao mesmo tempo, eu vou retornar aqui à tela para que nós possamos conversar um pouco e contextualizar. Quando nós começamos aqui com essa ideia do Rousseau, agora a apresentação aparece para vocês? Compartilhada? Sim. Então, um pouco essa ideia de trabalhar isso que nós temos como constitucionalismo social, esse trabalho do Leonel e meu nos últimos anos, mas essa ideia da democracia contínua. O Rousseau vai apresentar 2 parâmetros que vão basear de modo argumentativo, não a conexão direta, mas que vai servir para exemplificar um pouco essa ideia de democracia contínua. O primeiro grande parâmetro dele é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando nós falamos em Constituição, o primeiro exemplo do Rousseau na história, na tradição francesa, vai ser essa declaração de 1789, a declaração que antecedeu o próprio momento da primeira Constituição francesa,
1791, e a declaração que ocorre no momento da Revolução Francesa. Vai ocorrer quase que um pulo, se vocês observarem no livro dele, histórico, da declaração de 1789 para a Constituição Francesa de 1958, que é a atual Constituição vigente. Então, o primeiro, né, ele cita esse artigo 16 da declaração, muito mais para elucidar dois pontos, dois momentos que ele vai colocar aqui no direito constitucional. Né? Essa ideia de que toda sociedade em que não está estabelecida a garantia de direitos e a separação de poderes não possui uma Constituição. Voltando aqui para a discussão nossa, esses dois momentos do direito constitucional vão passar ao longo de toda a obra dele. O direito constitucional, essa ideia de Constituição surge muito vinculada na Revolução Francesa à ideia de uma separação dos poderes. Eu preciso estabelecer uma Constituição, um documento em que esteja assegurada essa separação dos poderes, principalmente na Revolução Francesa, a separação do poder judiciário dos demais poderes. Havia um poder legislativo se formando, essa ideia de que os representantes, e aí vocês colocaram muito bem como surge essa ideia de representação a partir do princípio da ideia de povo como fusão. O povo ocorre no momento da eleição, a fusão entre os representantes e os representados, e até uma falha disso que ele tenta corrigir na democracia contínua, que é separar esse momento do voto, que é o momento em que ocorre essa fusão, do momento do mandato, ou seja, esse poder de controle do povo sobre os seus representantes, uma conexão maior entre representantes e representados. Mas, nesse momento, surge o direito constitucional com essa separação de poderes e, principalmente, a ideia de que o poder judiciário não poderia interferir na fabricação da vontade geral, na produção das leis. Surgia um parlamento e o parlamento deveria ter autonomia para produzir as leis, tá, por meio dessa fusão entre o povo e os representantes, e o poder judiciário, muito ligado ao antigo regime, na Revolução Francesa, via de regra, não poderia interferir nessa fabricação da vontade geral. E, nesse sentido, ainda na declaração, nós vamos lá para o artigo 6º, que ele gosta de citar também, que há uma participação direta do Rousseau, mas aí do Jean-Jacques Rousseau, que vocês já conhecem, não do Dominique Rousseau, aí é uma espécie de divergência, de separação entre dois autores que possuem esse sobrenome, né? Jean-Jacques Rousseau, que vocês conhecem, né, dos contratualistas, e agora o Dominique Rousseau. O artigo 6º ele vai colocar essa ideia da fusão entre representantes e representados, principalmente a partir da afirmação de que a lei é a expressão da vontade geral. Então, a lei produzida no parlamento representa essa fusão do povo, dos representantes e dos representados. Todos os cidadãos podem concorrer para ela em sua formação, por meio do voto, e os representantes, então, eles vão elaborar essas leis que, via de regra, não são controladas pelo parlamento. Eu tenho a ideia de lei como expressão da vontade geral. Separação dos poderes e lei como expressão da vontade geral são esses dois artigos que o Dominique vai citar nesse momento da declaração, que ainda é muito vinculada à ideia de separação de poderes. Então, nós temos os dois Rousseaus, nós vamos nos colocar aqui, por um lado, essa ideia da democracia representativa que surge lá na Revolução Francesa, essa ideia de fusão, identidade dos corpos dos representantes e dos representados, e o Dominique Rousseau vai propor alguns mecanismos de alteração, de separação desse momento do voto, esse momento da fusão, para a ideia de uma democracia contínua, que todos os dias se forma a partir desse controle dos representados e esse poder de controle sobre o que os representantes fazem no dia a dia. E aí nós temos, em termos de contexto, na França, né, fazendo essa espécie de pulo histórico que eu falei para vocês, um segundo momento constitucional muito importante, depois da Segunda Guerra Mundial, em que surge a Constituição Francesa de 1958. É a atual Constituição vigente, mas nesse momento é o estabelecimento do Conselho Constitucional Francês. Em 1958 é uma Constituição elaborada sob a presidência de Charles de Gaulle, que é um líder militar que ficou famoso, se tornou presidente da França, e naquela época, todos os presidentes franceses, se vocês pegarem o Macron hoje também essa tradição,
costumam ter sempre um jurista que serve de apoio a todas as alterações do Estado francês. Na época, Michel Debré, que é um conhecido jurista, que aparece no livro do Dominique, então quando vocês se deparam com o termo, o sobrenome Debré, é esse jurista que praticamente elabora o anteprojeto da Constituição francesa. Então, em 1958, nós temos Charles de Gaulle e Michel Debré elaborando essa Constituição, e com o surgimento do Conselho Constitucional, que é o órgão de controle de constitucionalidade das leis da França. Há uma evolução muito importante nesse passo, porque se nós observarmos lá na Revolução Francesa, aquela primeira ideia do Rousseau, a princípio, né, por essa ideia de separação dos poderes, que vai nos remontar também a Montesquieu, as leis elaboradas pelos representantes do povo, elas não são controláveis por um órgão separado. Não havia esse controle na França. A ideia de que as leis não poderiam ser controladas, as leis produzidas pelo parlamento, por um órgão, e um órgão vinculado ao próprio poder judiciário. Há uma lei muito conhecida na França, das primeiras leis revolucionárias, né, depois da Revolução Francesa. Inclusive, quando o juiz tivesse alguma dúvida sobre interpretação de uma lei, ele deveria esclarecer essa dúvida junto ao parlamento. Há uma soberania muito forte nessa ideia de fusão entre os dois corpos, entre o povo e os dois corpos dos representantes e dos representados. Mas 1958 vai trazer essa nova Constituição francesa e o surgimento do Conselho Constitucional, que é um Conselho Constitucional ainda muito limitado. Eu só tenho a ideia de que há um Conselho Constitucional que pode começar a ser feito um controle sobre as leis produzidas pelo Parlamento. O Conselho Constitucional, ele demora, a sua atuação é um pouco demorada. Se pegarmos 1958, nós temos o estabelecimento do Conselho, e aí o Dominique Rousseau vai mencionar algumas datas muito importantes no livro dele, que vão ser as primeiras atuações do Conselho Constitucional, afirmando que é possível fazer o controle de constitucionalidade das leis. Vai mudar um pouco essa relação entre a soberania do parlamento e a possibilidade do poder judiciário revisar ou reformular a própria ideia de vontade geral. Então, nós pegamos 1962, é a primeira decisão do Conselho Constitucional, que vai afirmar justamente isso. As leis podem ser controladas, aquelas leis oriundas do parlamento. Há uma exceção, as leis que passaram por referendos, porque são leis que, segundo o Conselho, fazem parte, são instrumentos da democracia direta. Em alguns outros momentos, o próprio Dominique Rousseau tem críticas a esses modelos de referendo que já ocorreram na França, porque acabam, por sua vez, anulando, como se fosse uma anulação da força desses representantes do povo, da força do parlamento. Então, algumas críticas do Dominique sobre isso, mas em 1962 há essa primeira decisão do Conselho Constitucional francês. Se nós pegarmos agora na evolução constitucional, há uma outra decisão muito importante de 1974, que permite agora uma amplitude sobre quem pode acessar a jurisdição do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional ele surge muito limitado em termos de acesso a um número de membros do Poder Legislativo que pode acessar o Conselho Constitucional por meio desse instrumento, né, que é o DC, que é uma espécie de declaração de constitucionalidade, mas serve do seguinte modo. Quando o processo legislativo ocorre na França, está sendo elaborada uma lei, os próprios membros do parlamento, os partidos de oposição, podem questionar a constitucionalidade dessa lei antes mesmo de sua aprovação. Então, o Conselho Constitucional surge nesse contexto. Ele ainda é um direito constitucional voltado para relações entre políticos. Quem pode acessar o Conselho Constitucional são políticos, são representantes do povo. Mas nessa amplitude, nessa decisão de 1974, se permite, então, que o número menor, agora são 60 membros do parlamento, possam fazer uma representação ao Conselho Constitucional toda vez que eles tenham
algum questionamento sobre a constitucionalidade das leis. 1971, agora surge uma decisão bem importante, porque se nós observarmos aqui ao longo da história, 1979 eu coloquei para vocês aqui, 1789 é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai surgir como esse primeiro documento que nós poderíamos chamar na França como uma espécie de matéria constitucional em termos de direitos humanos, em termos de direitos fundamentais, 1789. Até 1971, nenhum tribunal havia utilizado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para aplicá-la. Não haveria nenhuma aplicação dessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós poderíamos descrever aí 200 anos de história, na França, pelo menos, de consolidação dos direitos humanos, mas a aplicação efetiva por um tribunal aconteceu em 1971. Foi essa primeira decisão do Conselho Constitucional francês que disse que agora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão passava a ser parâmetro de análise de todas as leis produzidas no território francês. Então, todos aqueles membros do parlamento que quisessem questionar agora uma lei elaborada tinham como parâmetro não só a Constituição de 58, mas também a própria Declaração de 1789. E aí várias decisões surgiram, tendo como controle, como parâmetro, a própria declaração, e ao longo dos anos houve uma ampliação para considerar também alguns tratados internacionais e a própria Constituição anterior francesa de 1946 como parâmetro para esse controle, e formando, foi um dos primeiros países que utilizou essa expressão chamado bloco de constitucionalidade, que são todos os parâmetros possíveis de utilizar para controlar uma lei. Então, agora, houve essa evolução que nós colocamos, nós afirmarmos em uma linha histórica, eu posso mencionar 200 anos, mas apenas 1971 eu tenho a declaração como um parâmetro. Então, se aquele artigo 16 da declaração, como Dominique Rousseau até colocou de forma retórica, me dizia que uma Constituição é formada por separação dos poderes e por garantia de direitos, eu pego a separação de poderes para vincular aquele primeiro momento lá na Revolução Francesa, a autonomia total do parlamento na elaboração das leis, sem controle do judiciário, e pego agora 1971, eu posso caracterizar o final do século XX como esse momento, que eu passo da separação dos poderes e eu vou à chamada garantia de direitos. E colocando a declaração como parâmetro, cada vez mais vocês vão observar uma transformação no direito constitucional colocada pelo Dominique, que é quando a Constituição, a declaração, esses elementos do nosso bloco de controle, passam a interferir, a modificar diferentes matérias do direito. Então, o Conselho Constitucional começa a decidir sobre direito civil, começa a decidir sobre direito penal, começa a mudar, a partir da Constituição, a leitura do nosso ordenamento jurídico. Tem agora separação dos poderes e garantia do direito, controlando aquela lei como expressão da vontade geral. E aí eu passo para as evoluções do próprio Conselho Constitucional nesse papel. É importante mencionar, eu coloquei essa decisão de 71, essa decisão da década de 60 também, porque são as primeiras decisões do Conselho, mas ainda em um mecanismo muito restrito. Eu coloquei aqui para vocês que apenas os políticos poderiam acessar essa jurisdição constitucional francesa. E a história nos demonstra, eu coloquei para vocês que em 1958 nós tínhamos Charles de Gaulle como presidente francês e Michel Debré como grande assessor jurídico da presidência. Em 2009, então somente em 2009 na França, uma história recente, Jean-Louis Debré, assessor jurídico agora de outro presidente, que é Jacques Chirac, começou um movimento na França, ele era político, foi até deputado francês, um movimento muito forte para inserir em uma reforma constitucional francesa o que nós já conhecemos do Brasil há bastante tempo, o chamado controle difuso de constitucionalidade. Se
nessa evolução só os políticos conseguem ainda acessar a jurisdição constitucional, agora seria possível a todo cidadão acessar a jurisdição constitucional e questionar uma lei. Não só o Jean-Louis Debré, que é filho do Michel Debré, um ajudou a elaborar a Constituição, o outro participa da reforma constitucional, e são dois nomes que aparecem na obra do Dominique. Ele, da parte mais política, assessor do presidente, já tendo sido deputado, começou essa articulação, e o Dominique Rousseau, na academia, enquanto professor, foi talvez o nome mais forte de articulação teórica para inserir o controle difuso de constitucionalidade na França. Né? Acontece uma reforma entre 2008 e 2009, e passa a ser possível que todo cidadão acesse agora a jurisdição constitucional, e essas decisões são mencionadas, são citadas ao longo da obra do Dominique Rousseau. Eu passo agora a ter, então, dois instrumentos diferentes da Constituição francesa, o famoso DC, que eu falei para vocês, uma espécie de declaração de constitucionalidade feita pelos próprios parlamentares. Os parlamentares acessam o Conselho para reconhecer a constitucionalidade das leis, e, por outro lado, chamado QPC, que é uma questão prioritária de constitucionalidade que permite que todo cidadão possa, depois de ter negado seu direito lá na origem, né, tendo ingressado no primeiro grau de jurisdição, possa recorrer ao Conselho Constitucional francês e acionar tanto a Constituição quanto a Declaração, todos aqueles elementos do bloco, como um parâmetro de revisão dessa decisão, que agora passa a ter um filtro constitucional. Então, eu passo a cada vez mais ter a participação do Poder Judiciário na revisão dessa vontade geral. Tanto eu tenho esse elemento que a própria concepção do Rousseau, lá do Jean-Jacques Rousseau, né, a lei é a expressão da vontade geral, ela passa a ser revisada se nós pegarmos essa decisão do Conselho Constitucional de 1985, também citada pelo Dominique. Se nós pegarmos essa primeira decisão, ainda naquele controle concentrado de constitucionalidade, o próprio Conselho vai afirmar, fazer uma tradução rápida aqui, a lei votada, essa lei do parlamento, ela não exprime a vontade geral se não estiver de acordo com a Constituição. Então, a Constituição agora é o grande parâmetro para vincular uma revisão constitucional dessa vontade geral. Aqui eu faço um parâmetro de algumas aulas que vocês já tiveram com o professor Leonel e também um pouco da própria história dele como pesquisador que realizou o doutorado na França. Se nós pegarmos hoje, em termos de teoria política francesa, talvez o autor mais conhecido nessa efervescência, nesse período, talvez a obra mais lida na França hoje, seja de Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon foi orientado por Claude Lefort, foi orientador do professor Leonel na França, e o Dominique Rousseau aparece hoje como o grande jurista citado na obra de Pierre Rosanvallon. Se nós pegarmos aqui a obra dele de 2020, agora, não é? O século do populismo. O século do populismo. O populismo é o grande tema discutido na França. Nós vamos observar que, como o único jurista atual mencionado, o próprio Dominique Rousseau, que vai mencionar em uma das suas construções, vai fazer com que o Rosanvallon reafirme isso, que hoje as constituições são a memória da vontade geral. Então, essa vontade geral hoje, ela não é produzida tão somente por essa fusão do povo entre representantes e representados, mas a Constituição faz uma leitura contínua de revisão dessa vontade geral. E nós, enquanto cidadãos, o Dominique vai mencionar uma série de possíveis e prováveis instituições dessa democracia contínua, mas se nós fôssemos, em termos de teoria dos sistemas sociais, até utilizar um termo para reduzir complexidade, nós poderíamos afirmar hoje que nós estamos no doutorado da URI, portanto, nós somos juristas, ou pretensos juristas, e nós nos preocupamos com os instrumentos judiciais de controle dessa vontade geral e de formação
da democracia contínua. O grande instrumento em termos de direito, e vai ser a grande saída do Dominique Rousseau, é o acesso à jurisdição. Então, o cidadão ele pode controlar essa produção da vontade geral, pode controlar as leis produzidas pelos seus representados, na medida em que ele tem acesso à jurisdição, e ele pode, a partir daquele caso concreto que ele ingressou, lá no primeiro grau de jurisdição, que ele perdeu no segundo grau de jurisdição, pode chegar ao Conselho Constitucional e pode argumentar essa revisão da vontade geral com base na Constituição. Então, a Constituição vai me trazer aqueles princípios, do mesmo modo que a Declaração, aquilo que eu considero como matéria de direitos humanos, de direitos fundamentais, e que todos os dias vai servir para que eu faça esse controle da vontade geral, que não é uma vontade geral mais irrestrita, não é uma vontade baseada tão somente nessa fusão. Então, a grande construção da democracia contínua, em termos jurídicos, em termos judiciais, parte desse acesso à jurisdição. E aí o Dominique Rousseau cita alguns casos, outros casos eu trago para vocês dimensão do próprio Jean-Louis Debré, que eu mencionei para vocês, que foi o grande articulador dessa reforma constitucional. Ele também foi presidente do Conselho Constitucional francês, desde 2016 ao período anterior da reforma até 2016, e os grandes casos passaram pela relatoria dele. Então, se nós pegarmos aqui, né, a formação do Conselho Constitucional francês, e aos poucos, contextualizando a França, nós podemos depois pedir a participação de vocês também, discutir um pouco sobre como o Brasil evoluiu nessa questão da jurisdição constitucional. Depois da reforma de 2009, nós começamos a ter as primeiras decisões da França, que são decisões provocadas por cidadãos. São cidadãos que acessaram o primeiro grau, perderam recursos, seja para o próprio Conselho de Estado ou a Corte de Cassação, que são os órgãos do segundo grau de jurisdição na França, dependendo se nós acionarmos, são ações contra o Estado, da jurisdição administrativa, ou se são de natureza civil, por exemplo, que é a atuação da Corte de Cassação. Mas nós temos em 2010 os primeiros QPCs, essas questões prioritárias de constitucionalidade, revisando no início alguns casos não tão polêmicos, mas nesse primeiro, a competência da administração para aplicar algumas sanções sobre o direito marítimo. Há um código marítimo e a própria administração pública aplicava algumas penalidades. E nessa primeira decisão, é que o sujeito perdeu na origem, perdeu na própria revisão da sua decisão e chegou no Conselho Constitucional e foi reconhecido que apenas um juiz pode aplicar determinadas sanções de natureza penal. Mas aí eu começo a ter, depois dessa decisão, algumas que são mais polêmicas. Essa de 2010, vocês provavelmente ouviram, que é sobre a proibição ou não de se utilizar véu em via pública. Há algumas religiões em que as pessoas têm por costume utilizar, cobrir o rosto, as mulheres cobrem o rosto nos lugares públicos. Houve uma lei francesa que proibiu a utilização do véu em via pública. A França é um dos países mais preocupados com o terrorismo na Europa, e houve essa proibição. Essa lei, a discussão sobre essa lei chegou no Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional acabou confirmando a constitucionalidade dessa lei, mas nessa hipótese foram discutidas liberdade de religião, a própria questão da segurança, e foram utilizados parâmetros da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se nós pegarmos a França hoje, as pessoas não podem sair na rua, e as que saem na rua normalmente, né, devem sair com o rosto coberto por máscaras, né? Mas em 2010, essa decisão acabou confirmando a proibição de cobrir o rosto nos locais públicos. Nós pegarmos aqui em 2011 houve uma repercussão no Brasil, e uma decisão de 2010 na França discutia essa questão, que é a famosa lei do casamento para todos, né?
que no Brasil se decidiu um pouco sobre essa questão na união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas o que aconteceu nesse caso, que é interessante observar, é que duas senhoras marcaram um casamento na França, a data específica na prefeitura, o prefeito autoridade para reconhecer os casamentos na França, e na época a autoridade administrativa encarregada de realizar essa celebração acabou negando o direito, com base no Código Civil, dessas duas senhoras de contraírem o matrimônio. Elas recorreram à Corte de Cassação, ao segundo grau na França, e esse direito também não foi reconhecido a essas duas senhoras, o direito de se casar, e essa questão chegou finalmente ao Conselho Constitucional francês. Então percebam que agora nós temos duas pessoas, né, são cidadãos, contestando uma lei do Código Civil com base na Declaração de 1789 e na Constituição francesa. Por consequência dessa decisão, desse julgamento, acabou se editando na França a chamada Lei do Casamento para Todos, um ano depois do Brasil ter decidido sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Algumas outras decisões interessantes vão surgindo depois. Se nós pegarmos agora em 2012 essa definição sobre delito de assédio sexual, havia uma definição muito deficiente no Código Penal sobre o cometimento de assédio sexual, não havia uma definição clara no tipo penal, e essa tipificação acabou caindo, ela saiu do ordenamento, foi retirada pelo próprio Conselho Constitucional. Eu percebo nessas duas decisões, as primeiras são sobre o Código Marítimo, a segunda toca mais o tema da liberdade religiosa, mas essas duas vão nos mostrar como o direito civil e o direito penal agora passam a ser revisados pelo direito constitucional. A última decisão selecionada aqui de 2014, que é um próprio paciente que passa por tratamento psiquiátrico, ele questiona a autoridade do médico de definir a sua internação e de alterar os regimes de progressão da sua internação. Se deveria ser um juiz a reconhecer essa progressão ou se o próprio médico teria autoridade para isso. Então, há uma evolução nesses termos demonstrada pelo Dominique, que vai afirmar que o maior poder em termos jurídicos é quando o cidadão tem acesso à jurisdição. Essa é a grande sacada até do próprio Pierre Rosanvallon para utilizar a força do direito nessa construção da democracia contínua. Colocando para vocês agora uma síntese dessa abordagem que eu coloquei, nós temos aquela primeira divergência lá na Declaração dos Direitos Humanos sobre a concepção de povo, aquela ideia de fusão que surge muito bem colocada por vocês. Nós temos Jean-Jacques Rousseau, a lei é a expressão da vontade geral, essa vontade geral ela não é controlada pelo judiciário no primeiro momento, e a Constituição é muito ligada à separação dos poderes, principalmente a não intromissão do judiciário no poder legislativo. Surge isso. Há uma evolução na Constituição de 58 na França, e é quando, a partir da formação do Conselho Constitucional, se tem a ideia de que a Constituição também é garantia de direitos, então a Constituição deve ser o parâmetro para a revisão dessa vontade geral. E como o Rosanvallon nos coloca, a Constituição ela é a memória da formação da vontade geral. Então, essa formação da vontade geral pelo Parlamento, ela todos os dias pode ser revisada por meio de acesso dos cidadãos à jurisdição com base na Constituição e nesses parâmetros de controle. E a reforma de 2009 na França vai aproximar muito o sistema francês do brasileiro a partir dessa possibilidade de se propor uma questão prioritária de constitucionalidade, o momento em que todo cidadão passa a ter acesso à jurisdição, e o direito constitucional não é mais um ramo do direito voltado aos direitos só de políticos, acessível só a políticos na discussão da elaboração das leis, coeficiente e própria organização das eleições. E aí nós temos essa importância do Dominique na obra do Pierre Rosanvallon, e essa afirmação forte que eu coloquei para vocês, que a Constituição é a memória da vontade geral.
Em síntese, a ideia aqui foi pegar uma série de conceitos-chave para vocês. O Dominique vai avançar em algumas questões, vai colocar outras instituições da democracia contínua, mas hoje, se eu fosse colocar para vocês, em 2020, uma síntese, um ponto principal, eu colocaria a atuação do Conselho Constitucional francês nessa construção, e nós, enquanto juristas, nessa ideia de demonstrar os modos de acesso, os modos dessa evolução na jurisdição constitucional, e acompanhar hoje, enquanto pesquisador, também a atuação do STF no Brasil, mas na França, muito forte o controle do Conselho Constitucional sobre as próprias leis que determinam o confinamento, que prorrogam o confinamento, que atualizam esses dados científicos da OMS. Há uma participação do Conselho nessas decisões, assim como o STF tem no Brasil também atuado para distinguir e separar essas competências. O Rosa Valon avança muito em questões da democracia. Se nós pegarmos essa distinção entre o momento em que o povo vota e esse mandato, né, que o povo deve ser ativo, vocês vão pegar, por exemplo, trabalhos como esse, aqui, o Parlamento dos Invisíveis, que o Pierre Rosa Valon faz uma série de entrevistas e pede que as pessoas, que chama pessoas do povo, pessoas comuns, trabalhadores, comecem a narrar o seu modo de vida, as suas reivindicações, e há inclusive um site que o Rosa Valon atualiza essas histórias e tenta aproximar, tenta observar esse laço perdido entre o momento do voto e esse período que é o período do mandato, esse período que separa os dois momentos de formação da vontade geral. Agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo vocês pela excelente apresentação. Muitas das coisas que eu falei agora, eu acabei selecionando da fala de vocês e buscando esclarecer esses pontos, essas datas, esses nomes que aparecem na própria obra do Dominique Rousseau. Agora, gostaria também da participação de vocês um pouco e discutir um pouco mais sobre essa obra do Dominique. Muito obrigado. Muito bom, Bernardo. O Bernardo já é um pensador próprio, né, autônomo, né, e ele está trabalhando muito bem a comparação entre o direito brasileiro e o direito francês, notadamente na parte de direito administrativo e constitucional, e essa também nossa questão da democracia, que está sempre presente. Nesse livro da Radicaliser, em livro francês aqui, Radicalizar a Democracia do Rousseau, no final também ele faz um pós-fácil contra o populismo, né? Então o populismo é um dos... Na realidade, o fato de existir essa democracia, a fusão, e essa noção que dificulta a representação da vontade geral na democracia, abre essa brecha para o populismo, né? Então, é exatamente por isso que o Rousseau, ao falar em democracia contínua, coloca ela como uma espécie, se funcionasse, de antídoto ao populismo, né? Porque, na verdade, o populismo aparece nessa consciência que nós temos, que a representação direta por meio do sufrágio ela não é suficiente, e começam a aparecer os populismos, gente que representa diretamente o povo na sua essência, e nós temos todos os problemas que nós temos visto acontecer. Então, realmente, o Rousseau trabalha bastante o populismo da parte do direito constitucional. O Pierre Rosa Valon é o autor. Nós trabalhamos aqui, sim, 2 livros do Rosa Valon antes. Essa turma aqui é privilegiada, né, Bernardo? A gente trabalhou todo o Toibner e depois o Rosa Valon. Estão com os autores mais atuais que existem nessas questões, para poderem fazer as teses deles depois. Né? Estão bem atualizados. São os autores mais importantes do momento, não é coisa do passado. Sempre lado a lado. Né? Vou mandar as fotos para eles em Paris, da gente com eles. Né? Nós só não estamos em Paris agora, infelizmente. Já tenho uma passagem para Paris autorizada pelo Ministério da Educação. O Bernardo estava em Paris agora, em março, teve que vir urgente para o Brasil, porque nós estamos com um projeto conjunto com o Dominique Rousseau e Rosa Valon, todo o grupo, sobre democracia, comparando com o Brasil.
e o capítulo 2 do livro fala, né, das instituições reflexivas que são o Poder Judiciário, para, de alguma maneira, manter um lado crítico em relação à democracia. Ele coloca a segunda parte de virar na semana que vem, né, do livro, de que o Rodolfo Valon tem um capítulo inteiro no livro sobre a legitimidade, sobre as instituições reflexivas. Ele coloca com grande destaque as cortes constitucionais com essa função, né, de controle de constitucionalidade. Então, é um grande tema relacionar Constituição e democracia hoje no mundo, e crucial. Não vou mandar o Bernardo falar, mas, se puder, em outra oportunidade, ele trabalha muito bem a questão da Organização Mundial da Saúde, de como a Organização Mundial da Saúde, aí na linha do Toibro, né, é uma espécie de Constituição e que está sendo testado agora no caso do Covid, né? Mas isso é outra história. Mas, de qualquer maneira, tem vários temas interessantes. Só para lembrar, ontem faleceu o Valéry Giscard d'Estaing, 95 anos, ex-presidente da França, que, infelizmente, para mim, quando eu morei na França, ele era o presidente, faz tempo, e que é presidente muito importante, porque, embora seja conservador, ele foi que acabou com essa história do homem ser a cabeça da família aqui na França. Algumas coisas na França são mais atrasadas que no Brasil. Essa história do homem ser a cabeça da família foi o Giscard d'Estaing que terminou. Giscard d'Estaing foi que autorizou o divórcio na França, sem necessidade de ser permitiu o divórcio consensual, né? Porque o divórcio só era permitido na França em caso de litígio. E aí permitiu o divórcio sem motivação, né? Antes do divórcio na França, precisava de uma motivação, e ele terminou com a motivação. Depois, o Giscard d'Estaing também permitiu o aborto na França, que é um tema bem polêmico no Brasil, na França não é. Desde 40 anos atrás já, a França permite o aborto sem problemas, inclusive pago pela Previdência Social, né? Tem alguns pré-requisitos, mas em princípio não há problema nessa parte. Grande movimento feminista na França, fortíssimo, devido a esse tipo de questão. Então, os caras estão só falando dele, é um autor que modificou muitas coisas na França, e também abriu espaço na França, está na União Europeia, que é outra questão, na verdade, muito importante. Na Europa, o fato que existe uma comunhão, pelo menos, entre vários estados, que tem uma liberdade imensa de trabalho, de circulação, de direito, que agora o Covid está atrapalhando novamente, infelizmente, tá? Mas que até então a Europa estava bem à frente nesse tipo de questão. Acho que vocês podem botar o que quiserem para o Bernardo, não tem problema. Principalmente a Bruna, talvez, aí, né? Bom, Bernardo, eu não tenho pergunta porque foi muito esclarecedor. Parabéns pela sua apresentação. É um tema muito legal e é muito interessante e muito atual, como vocês colocaram. Parabéns. Obrigado. A Elisandra, né? Elisandra, alguma coisa? Professora, queria agradecer pela brilhante ideia. Acho que a fala do Bernardo foi fundamental, porque ele trouxe uma questão prática, o Rousseau também traz, mas parece que estávamos, de fato, vivendo toda a trajetória que tu trouxe, Bernardo, e anterior também, né, a tese da democracia contínua. Então, é essencial para poder compreender melhor e dar continuidade. Infelizmente, a gente tem uns livros colegas, mas eu li apenas a primeira parte, né, do livro. Eu acredito que lendo a segunda, aí, né, eu compreenderia melhor. Mas eu fiquei muito curiosa a respeito dessa comparação. O professor falou que vocês estão estudando essa questão. E
fiquei agora e fiquei pensando em que patamar, em que momento a gente se encontra no Brasil, né? E ele fala muito também dessa sensação de política e, de fato, a gente tem vários autores agora que falam sobre isso, né? Nós estamos vivendo e de que forma a gente vai, de que forma essa democracia contínua vai, né, se efetivar. É a pergunta, sempre é a pergunta, né, das teorias. Mas queria agradecer mesmo, né, pela definição. Só para dizer, o Bernardo defendeu a dissertação dele em francês, nós fizemos defesa na banca em francês, totalmente falar de francês, convidamos o professor Dominique Rousseau para participar da banca, foi em francês, dissertação, e agora o projeto de tese de doutorado dele, nós estamos marcando, viu, Bernardo? Falei com o Anderson ontem, daqui uns dias será a defesa do teu projeto de tese, também em francês, o professor francês participando, se der, convidamos as pessoas para assistirem. Queria perguntar se vai ser online, porque gostaria de fazer presente. Se tiver interesse, o Bernardo também, a gente pode mandar o link. Com certeza, com certeza. Um momento importante, porque nós estamos internacionalizando nossas relações, e o professor Dominique é muito amigo nosso, ele vai participar da banca, aí não é bonzinho na banca não, o Bernardo sabe. Ele horas e horas. Horas e horas de banca.